Vamos retornando ao nosso rápido intervalo com a nossa já famosa colinha, que é a materialização de tudo aquilo que os nossos amigos espirituais gentilmente fazem chegar até nós ao longo desses quase 4 anos que estamos aqui fazendo os nossos estudos online. Iniciamos em 2020, eu só não vou lembrar exatamente o mês, mas acredito que fevereiro, março, alguma coisa nesse sentido, nós demos início às nossas noites de estudos. Aí depois vieram os demais companheiros, agregando novas obras também, não somente o nosso bom velhinho, o Livro dos Espíritos, mas como o Gino com o Livro dos Médios e o Nando com Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas. E estamos aí, com a graça de Deus, agradecido a Ele por essa maravilhosa oportunidade de sempre podermos estar aqui reunidos e comentando sobre as obras de Allan Kardec e de Sueli Caldas. Após este, nossa doce Magneide fará suas observações, fará seus comentários e fará o encerramento da noite com suas orações. Após, o espaço, como sempre, estará aberto para que cada um possa comentar aquilo que entendeu, comentar um caos, trazer alguma coisa para o conhecimento de todos. Somente assim todos nós poderemos aprender, com a ajuda de todos. Então, vamos dar sequência, porque depois chega no final, sou obrigado a pedir desculpa por ter ficado longo, mas vamos lá. A pergunta 658 é a seguinte: a prece é agradável a Deus? Materialização. Aí eu fui procurar o significado de súplica, substantivo feminino, pedido insistente e humilde, frequentemente desesperado. O rei não deu ouvidos às rogativas dos condenados. Aí, pelo lado religioso, vamos assim dizer, a oração a Deus ou a um santo para se obter uma graça muito rápida. Disse que Deus ouviria as suas súplicas. Um mentor. Deus não sente emoções ou tristezas nem alegrias do modo de pensamentos e sentimentos, como espíritos ainda de certo modo ignorantes. Agradecer a Deus tudo agrada, porque Ele é o soberano Senhor, sabe transformar até o que chamamos de mal no bem mais puro, porque Ele é amor. Sabemos que a prece feita de coração, com amor, humildade, atrai para junto de quem a faz energias sutis, luz que são capazes de harmonizar quem está em súplica, em prece. Essa energia maravilhosa poderá ajudar quem pede e para quem está sendo direcionada as súplicas, lembrando sempre: harmonizar não significa atender ao que pedimos. Precisamos ter isso sempre em mente. Pode não ter chegado o momento para sermos atendidos e nem sabemos se poderemos ser atendidos, mas sempre receberemos forças, energias, amparo para seguirmos em frente, pois sendo de coração, sentiremos uma paz indescritível que tomará conta naquele momento de quem a faz. Sempre, quando nós fazemos uma oração com sinceridade do fundo do nosso coração, imediatamente a gente sente uma paz interior, aquela tranquilizada do tipo: vamos em frente, vamos conseguir, vamos atingir os nossos objetivos, vamos seguir, né? Sempre nós recebemos aquela ajuda da espiritualidade, daquela engrenagem, aquele nosso staff, para que dê tudo certo, para que possamos caminhar na nossa evolução. Dar certo as coisas não significa que os nossos pedidos serão atendidos. Dar certo significa cumprir aquilo que acordamos na espiritualidade. Da elevada esfera espiritual, de certo modo, é bastante sutil a ação de certos segredos da vida. Para que compreendas, é necessário que a razão seja movida pelo amor, sem os contrários que perturbam o espírito. Os que discutem são cegos que desejam guiar cegos. Perdão. E todos sabemos qual é o seu destino.
Cego que conduz cego acaba no abismo. Achei bastante interessante o trecho acima. Quantas vezes não pedimos quase exigindo que fôssemos atendidos, não é? Quando a primeira forma do nosso pensamento, da nossa oração, ah, meu Deus, não é? Como quase assim criticando, né? Mas é sempre assim, pô, ah, meu Deus, não é? Nós sempre colocamos em frente que queremos ser atendidos. Isso acontece porque existem muitos segredos, muitas correções a serem feitas. Isso faz parte do nosso processo encarnatório. Aquilo que não nos agrada nos deixa triste com certeza, mas faz parte da lição, da matéria que perdemos ou ficamos IDP em vidas passadas. Nada jamais, meus amigos, é por acaso. Tudo que nos acontece, que classificamos como não tão bom, né? Sempre isso é uma programação sabida por nós, do nosso conhecimento. Só que no período da erraticidade, até nós vimos a nossa encarnação, quando estamos reencarnando, o véu do esquecimento toma conta. Até para que não haja desistência da nossa parte, né? E também para nos ajudar a ficar escondidinho, né? E não ter aquela famosa vergonha do nosso passado, né? Para que possamos seguir em frente. É providencial. Então, jamais as coisas são por acaso. Todas, sem exceção, têm um objetivo, e um único objetivo: aperfeiçoar a nossa reencarnação para que possamos caminhar no nosso progresso, na nossa reforma íntima. O parágrafo abaixo sintetiza, o que estamos falando. Jesus subiu ao monte, orava ao Pai e dali saía irradiando forças revigorantes, que com uma só palavra curava muitos. Os discípulos também o acompanhavam, oravam a seu modo, e às vezes saíam discutindo qual deles seria o maior. Tudo depende do grau espiritual que já se alcançou na pauta da vida. Deus, como justiça e amor, derramava nos discípulos de Jesus o mesmo amor que derramava no seu Filho amado. No entanto, o que Jesus transformava em bênção, os seus seguidores não tinham capacidade ainda para fazê-lo. Aqui eu achei muito interessante. Nas pesquisas ocorreu uma pequena menção a Rasputin. Quem foi Rasputin? Grigori Rasputin, 1869, desencarnou em 1916. Ele foi um monge fanático religioso e místico russo, personagem poderoso do final da era czariana. Foi favorito da corte do czar Nicolau II, de sua esposa Alexandra. Ganhou fama de ter poderes sobrenaturais. Foi chamado de um monge maluco. Ele ajudou o filho do casal, Alexei, que sofria de severas hemorragias. Uns achavam que ele usava hipnose e os outros magia negra. Por que eu achei muito interessante? Que foi feita uma menção, nos estudos, a hora que eu estava procurando, pesquisando, apareceu uma menção feita de Miramês a Rasputin. Rasputin curava à distância os enfermos, mesmo com vida incorreta que levava. E muitos dos sacerdotes, com pleno direito de exercer seus mandatos ante aos seus superiores, não curavam nem de perto os enfermos. Se queres saber orar, exercita e passa a viver os preceitos que Jesus ensinou. O amor puro é o veículo de cura mais eficaz. O que eu achei muito interessante, porque sempre ouvimos dizer, eu principalmente, que Rasputin era um cara metido na magia negra, né? E aqui, Miramês falava, ó, Rasputin curava à distância os enfermos, mesmo com vida incorreta que levava.
Por que eu achei isso aqui muito interessante? Quando a gente imagina em cura e tal, sempre são os irmãos de luz. Não. Os irmãos que estão afastados momentaneamente da luz, eles têm também essa energia de cura. Só que o resultado depois é outro. É como se ele te cura, mas vamos falar assim de uma forma mais fácil de entendimento. Ele te cura, mas você vira um escravo dele. Você tem um favor muito grande, você é devedor dele, tá? Então, em muitos casos, até em obras espíritas, né? Aconteceu na casa espírita, tem uma parte lá onde uma médium, com assessoria dos irmãos ainda longe da luz, ela curava todo mundo. Ela tinha aquele efeito de trazer a cura para aqueles que tinham merecimento, é claro. Mas por quê? Aonde se mexia com isso? Na vaidade dela. Eles queriam o quê? Conturbar a situação na casa espírita. Então, nada mais do que mexer no ego da pessoa. Então, quando o Miramês fala que até o Rasputin curava, mas ele não era um mago negro, alguma coisa nesse sentido? Poderia ser. E quem disse que ele não poderia curar? Só que aí depois você ficava devendo favores a ele. E àqueles que ainda estavam afastados momentaneamente da luz, ficavam os devedores. Voltando aqui, falamos somente do amor, porque não existe fé sem amor. Quanto à súplica, parte somente dos lábios decorada, ela perde-se no tempo, e o vento a leva como se fosse folha morta. No entanto, quando o Espírito alimenta a fé e confia nos poderes do amor em Cristo, ele faz coisas das quais ele mesmo se admira, porque Deus opera-nos por seu intermédio, um mentor. Interessante uma observação muito interessante. O orgulhoso e o egoísta não sabem orar, e podemos chamar a oração deles de reza, nome sem expressão na ordem das coisas divinas. Que bacana! Curioso, vamos assim dizer, uma reza é algo geral, quase sem efeito, nome sem expressão na ordem das coisas divinas. Vou rezar, vou orar. Não vou rezar, vou orar. Mas mesmo se a reza vira oração, quando é do coração. Então uma prece, quando ela não é do coração, ela é uma reza, genericamente falando. Uma passagem intrigante. Lázaro vem para fora. Jesus falou. Isso está em João 11:43. Uma observação, aqui que vem o ponto interessante e intrigante. O mestre, antes de chamá-lo à vida, agradeceu a Deus pelo que o Senhor ia atender. E aí, o quanto confiamos em Deus? Nós acreditamos em Deus, mas confiamos nele? O mestre, antes de chamá-lo à vida, agradeceu a Deus pelo que o Senhor ia atender. Profundo, né? É aquela velha máxima, né? Todos nós acreditamos em Deus, todos. Os cristãos. Mas confiamos? Entrega tudo que você tem. Entregaríamos? Aquele rapaz que estava numa montanha, um alpinista, que depois deu-se psicografia, onde ele mencionou uma noite veio uma tempestade, ele estava escalando, perdão, ele escorregou e ficou dependurado. Aí ele falou: Deus, me ajuda. Vinha uma voz e falava: corta a corda. Estou pedindo ajuda e você vem me falar para cortar a corda? Deus, em súplica, me ajuda. Corta a corda. Enfim, ele não cortou. Acharam ele no dia seguinte, mais ou menos 2 palmos do chão. Se ele tivesse cortado a corda, a chance dele encontrar uma caverna, alguma coisa, e se abrigar, era grande. Ele acreditava, mas não confiava. É o que acontece na maioria dos nossos casos, né? Vamos lá.
659 e última da noite, vamos localizá-la aqui. Qual é o caráter geral da prece? Materialização? Sem dúvidas que a prece é um ato de adoração, seja ele na linguagem que for dita, mas a linguagem que chega a Deus é a do coração. Orar sempre será um reconhecimento, um poder supremo e ato de gratidão àquele que nos criou e olha por nós sempre. Um mentor. Deus já se encontra em toda parte, desde a sua criação, mas nem sempre se percebe essa união divina com a criação. Somente quando despertamos para a vida, quando a nossa consciência se ilumina, é que vamos a Ele, porque Ele já se encontra em nós, à espera que acordemos para a verdadeira vida. Ele não tem predileção por ninguém. Aí, meus amigos, quando oramos com o coração, notamos algo diferente dentro de nós, como uma luz que se acende. É assim que vamos aprendendo a despertar para a verdadeira vida, a espiritual. Podemos dizer que quando isso ocorrer, seremos adultos. Nessa fase, teremos que caminhar com os nossos próprios pés. E se não aprendermos bem as lições, passaremos dificuldades na nossa caminhada. Sempre, né? Aquela velha frase, pelo amor ou pela dor. Nós optamos sempre pelo lado mais difícil, pela dor. Um mentor. Lê mais sobre o valor da oração e deixa teus sentimentos buscarem mais entendimento sobre a prece. Enriquece teus valores, por se queres forças de curar, de alegrar, de saúde, de fé e mesmo de amor. Aprenda a orar dentro da simplicidade e da humildade. O parágrafo abaixo me faz lembrar do nosso companheiro Paulo, marido da Cecília. Aprendemos, pois, com os sábios da eternidade, que de vez em quando descem ao nosso plano orar e viver com Jesus, para depois de preparados, irmos ao encontro dos pobres, aos que sofrem. As agressões da vida te buscam para despertar, e nos outros somos aqueles sirineus que pela misericórdia vamos ajudar-te a levar a cruz. Aqui me faz lembrar o que ele falou e me marcou muito numa palestra, e não esqueço sempre que tenho oportunidade menciono. Abre aspas, orar por aqueles que ninguém ora. Fecha aspas. Miramês, quem ora a Deus tem gratidão, e nunca deves orar somente pedindo, a não ser para pedir forças para as lutas de cada dia. Deves agradecer sempre pelo que recebes das mãos do benfeitor universal. Para encerrar, da alta esfera espiritual, se não tem costumes de orar, procura fazê-lo, porque a prece vos leva a sensações indivisíveis, que somente quem ora sabe sentir e não sabe explicar na sua pura realidade. Fim. E é uma pura verdade. Quando nós oramos de coração, a gente não consegue descrever aquilo que estamos sentindo. Uma mistura de gratidão, de emoção, de paz, serenidade, de vontade de continuar, de arrancar forças de muitas situações que já dávamos como perdidas, né? Mas é uma sensação maravilhosa. Somente quando fazemos de coração podemos sentir essa energia maravilhosa. É o nosso staff espiritual nos auxiliando, chegando mais próximo de nós. É um momento, como eu diria, quase que um abraço fraternal naquele momento do nosso mentor, que nos traz aquela paz agradável, indescritível. Bom, meus amigos, essa foi a nossa primeira noite de 2024. Espero encontrar a todos novamente nas próximas reuniões. Então, para não me alongar e ter que pedir desculpa que já ficou longo, agradeço a todos a oportunidade bendita de adentrar ao lar de cada um de vocês. Foi um prazer inenarrável recebê-los em meu lar. Após este, a nossa doce Magneide fará suas orações, vibrações, encerrará as noites de estudos. Meus amigos, até a nossa próxima.
grato de podermos estar reunidos novamente. Então, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, um excelente 2024 para todos, até a próxima, tchau!